mudando um pouquinho de assunto, uma das reformas mais esperadas pelos brasileiros é a reforma tributária. As propostas estão em discussão no Congresso Nacional. Mas, apesar de toda essa expectativa, o valor dos impostos não deve diminuir. Eu fui ouvir consumidores e também especialistas, e as opiniões são muito parecidas. A reforma tributária é, sim, muito importante. Ela chega com a promessa de melhorar a produtividade e facilitar investimentos, além de destravar a economia. Veja só. Não vivemos um dia sequer sem pagar impostos. E eles estão na conta de luz, do telefone, em tudo que compramos ou consumimos. São 63 tipos diferentes de tributos no país, que arrecadaram em 2019 mais de 2 trilhões e 500 milhões de reais. Se fosse um bolo, todo esse dinheiro seria repartido em 3 fatias. Mas e você, sabe quais impostos que saem do seu bolso? Não tenho ideia. ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria, né? Imposto de Renda, né? O IPTU, o do carro, IPTVAT, né? É muita coisa. O sistema de cobrança de impostos no país é complexo e burocrático para consumidores e também para empresas. Essa montadora de veículos tem 40 funcionários em vários países só para cuidar de impostos. Mas quase metade da equipe, 18 funcionários, trabalha no Brasil, nessa unidade em Curitiba. Eu costumo dizer sempre que o contribuinte não tem mais, com a reforma tributária, a ilusão da redução de carga tributária. Mas a gente vive com a esperança de ter a simplificação, o que vai ajudar bastante as empresas a ganharem competitividade em relação a outros mercados. E toda essa burocracia para lidar com os impostos também custa caro. A estimativa do Banco Mundial é que no ano passado as empresas brasileiras gastaram juntas mais de 65 bilhões de reais para lidar com a papelada que o fisco exige. É desperdício de tempo e dinheiro também. E o prejuízo não fica só lá na indústria, não. É sentido no comércio e aqui no supermercado também, já que os custos são repassados para os preços dos produtos que nós consumidores pagamos. Pesa no bolso de todos os consumidores, de todos os brasileiros, né? Que está muito difícil. E é por isso que a simplificação é o principal ponto defendido na reforma tributária. A Câmara e o Senado criaram uma comissão mista para unificar as propostas. A ideia é substituir 5 impostos federais, municipais e estaduais por um imposto único sobre bens e serviços, o IBS. O texto cria também um imposto seletivo federal sobre bens de consumo, como cigarros e bebidas alcoólicas. Nós temos hoje uma carga tributária muito alta no Brasil, poderia ser muito menor, principalmente em cima das empresas, né? O Brasil tem uma carga tributária em torno de 35% do PIB, né? Ou seja, de toda a riqueza gerada no país durante um ano, 35% são arrecadados em forma de tributos. O Brasil, com esses 35%, ele está no 14º lugar no mundo, em relação aos países que mais cobram, né? Mas se for vermos a questão do retorno, ele é um dos piores do mundo em questão do retorno. Arrecada muito, mas retorna muito pouco para a população. Os serviços são ruins quando existem. Apesar da expectativa, a reforma tributária não deve diminuir o valor da carga tributária. A única certeza é que ela vai ser importante para melhorar a produtividade, facilitar investimentos e assim destravar a economia. A redução de impostos, se bem aplicada, vai ajudar, né, todo brasileiro, seja na questão da saúde, seja na questão da própria dinâmica da sociedade, né? E a gente continua nesse assunto agora com o jornalista Mark Souza, que já está chegando aqui no estúdio comigo. Boa noite para você, Mark. A gente viu na reportagem que a reforma tributária ela é defendida principalmente por empresários que não aguentam mais tanta carga tributária e tanto tempo para lidar com os impostos, né? Mas para a economia, ela é importante e necessária por quê? Simone, é essencial e urgente. Isso porque a reforma tributária vai mexer num sistema confuso no qual ninguém sabe o que realmente está pagando. Pior, nós não temos retorno em serviços. O nome disso é furto. Sim, o Estado brasileiro nos furta diariamente. Você paga e não recebe. Pensa comigo, pagamos para ter saúde, segurança e educação de qualidade, mas vemos hospitais sem médicos, policiais em greve e professores com baixos salários. Uma boa noção de como o dinheiro que vai para Brasília não volta são os dados do ano passado. O Paraná pagou em impostos federais cerca de 47 bilhões e só recebeu da União
24 bilhões. Simone, até destacamos aqui no telão os números. Metade do que pagamos não retornou para o nosso Estado. Isso mostra a necessidade de reformar esse sistema. Pois é, mas que falando justamente nessa reforma, a briga política, né, entre os estados é principalmente porque alguns vão começar a arrecadar mais e outros vão arrecadar menos impostos com essa divisão da fatia do bolo. A gente até preparou uma tela com os estados que mais ganhariam, de acordo com o IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Aplicada. De acordo com o IPEA, essa é a lista: Pará, Maranhão, Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraíba e, por último, Paraná, como um dos estados que mais ganharia com essa mudança, né? Veja que pra gente é bom, mas tem estado que tá bravo, quer ver? Vamos gerar a tela. Inclusive essa tela aqui agora com os estados que mais perderiam, então, caso a reforma tributária seja aprovada, de acordo com o texto que está na Câmara Federal. O estado que mais vai perder é o estado de São Paulo, com 21 bilhões de perda, né? Minas Gerais, Rio Grande do Sul e aqui nossa vizinha Santa Catarina, com uma perda significativa também. E esses dados aí são baseados nos textos que está lá na Câmara Federal. O problema é que tem outro texto no Senado, que inclusive é do ex-deputado paranaense Rauli, mais um texto dos estados que se reuniram e entregaram propostas na Câmara, e a expectativa é que o governo federal envie um quarto texto para o debate. Mas eu quero fazer um alerta aqui. Para ser efetiva, a reforma tributária tem que vir junto com a reforma administrativa. É como na nossa casa. Para diminuir a conta de luz, eu preciso reduzir o consumo. Se o tamanho do Estado não diminuir, os impostos não vão baixar. Do jeito que está, só vão mudar as letrinhas dos impostos, talvez até simplifique o pagamento, mas a conta, Simone, essa vai continuar alta. E pesando o bolso de quem ganha menos, o consumidor. Tá certo? Muito obrigada pela sua participação, Mark. Até a próxima. Até.